Olá para todos e vamos a mais um estudo. 5 mentiras de púlpito contado em algumas igrejas. Em meio a tantas igrejas, cada uma usa as suas estratégias. O foco de muitas igrejas é controlar as pessoas usando táticas, tanto do medo como também de promessas que na maioria dos casos nunca vão se cumprir por não ser uma promessa de Deus. Então fique atento aqui para você ver quais são algumas mentiras usadas nos púlpitos. E se gostar, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo e se inscreva se não for inscrito para chegarmos a 100 mil inscritos. Falta pouco. Vamos ao primeiro. Quem tem promessa não morre. Isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. É apenas um ditado evangélico, um ditado gospel. Israel saiu do Egito rumo à terra prometida em busca de uma promessa, mas morreram prostrados no deserto devido à desobediência. Quem tem promessa de Deus não morre se viver de acordo com a vontade de Deus. Caso contrário, vai morrer sem alcançar a promessa, semelhante aos desobedientes que não puderam entrar na terra prometida, mesmo tendo uma promessa feita por Deus. Mas, devido serem incrédulos, ficaram de fora. Mas veja que isso era uma promessa feita por Deus. Nem tudo por aí é uma promessa de Deus. A promessa de Deus para todos na Bíblia é que Deus supre nossas necessidades na alimentação e no vestuário. Veja Mateus 6, do verso 25 até o 34. Lá diz que Deus provê a alimentação e o vestuário. Isso é uma promessa. A promessa da provisão. Você só pode determinar algo que seja uma promessa de Deus. Por exemplo, na Bíblia não existe promessa de riquezas para todos. Então Deus não é obrigado a dar nada que ele nunca prometeu. Se o pastor disse no púlpito que Deus vai enriquecer, que vai dar muitos bens, quem disse foi o pastor, a Bíblia não. Então, se for da vontade dele, ele fará. Se não for, você deverá compreender a sua vontade. Pedir riquezas ou certos bens materiais, não teremos a certeza que ele dará. 1 João 5,14 diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Veja que diz: segundo a sua vontade. Jesus disse na oração do Pai Nosso: que seja feita a sua vontade. Pedir para que Deus supra suas necessidades, pedir para abençoar tua vida espiritual, para servi-lo melhor, pedir para libertar das coisas do mundo, para resistir ao pecado, pedir casamento, emprego, bênçãos espirituais. É bíblico, você pode pedir. Você terá a certeza que ele ouvirá, pois é a vontade de Deus para todos. Ele dará no seu tempo. Agora, certos tipos de coisas, você terá que dizer: que seja feita a sua vontade. Agora o próximo é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Apesar de ser um jargão antigo para dizer que Deus vai salvar toda a sua família, eu já vi pastor recentemente falando isso. E talvez você também já viu. Problema de interpretação bíblica. Uma das regras da hermenêutica
é recorrer a textos que falam do mesmo assunto. E se você recorrer a textos que falam do mesmo assunto, você vai chegar à conclusão que não é assim. Paulo disse isso como resposta ao carcereiro que perguntou o que deveria fazer para ser salvo, e essa foi a resposta: crê e será salvo tu e tua casa. E se cumpriu na vida dele. E até os dias atuais vemos pregadores dizendo: ah, irmão, Deus vai salvar toda a sua família, se baseando nesta passagem. Isso foi algo específico e não uma promessa para todos. Veja que toda a família do carcereiro se converteu e foram batizados. Dificilmente você vê uma família inteira na igreja. E mesmo estando na igreja, não significa que essa pessoa será salva. Ninguém vai para o céu de carona. Vamos provar na Bíblia. Lucas 17, verso 34. Veja na tua tela. Se referindo ao arrebatamento. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Viu o casal? Um vai e o outro fica. Se refere a estes dois numa cama. Um vai e o outro fica. E aonde que está escrito na Bíblia que Deus vai salvar toda a tua família? Lugar nenhum. Deus deu o livre arbítrio. Se converter ou não é decisão da pessoa. Deus não muda a cabeça de ninguém. A terceira mentira, mentira cabeluda: quem não dá o dízimo rouba a Deus. Apesar de ser algo bem velho, mas tem pessoas que ainda caem. O dízimo foi uma ordenança a Israel. O dízimo não foi uma ordem deixada à igreja. Existem duas ordenanças à igreja: batismo e ceia. E nenhuma salva. Acompanha o salvo, mas não salva. São coisas para salvos e não para perdidos. E mesmo assim não é regra de salvação. E eles dizem que não dá o dízimo rouba a Deus, então ladrão não entra no céu. Apesar de ser antigo, mas tem gente que por falta de estudo cai. Eles dizem assim também: se você não der o dízimo, o devorador vai devorar todas as suas finanças, porque você rouba a Deus. O devorador não é um demônio, como muitos tentam enganar, mas é praga de lavoura, gafanhoto. Nenhuma igreja dá os dízimos nos moldes do Velho Testamento, da lei. Não vou entrar aqui em questão, porque o assunto não é este. Mas tinha 3 dízimos. O dízimo dos pobres e necessitados, o outro para sustento dos levitas e o outro dos festivais. O dízimo das festas era para a pessoa levar todo o alimento a Jerusalém para fazer uma festa no templo. Se o caminho fosse longe, era para vender tudo, chegando lá, compra alimentos e fazer uma festa para todos. Você já viu alguma igreja fazendo festa para todos? Com um dos dízimos? Claro que não. O texto mais usado por alguns, Mateus 23, 23, quando Jesus disse: é muito antigo, mas tem gente que não conhece. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais o endro, hortelã e cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. No diálogo entre Jesus e os fariseus, Jesus disse que deveriam sim dar o dízimo, mas não desprezar o mais importante da lei. Essa é a palavra-chave do discurso. Lei. Que lei era essa? A lei brasileira? Não. Era a lei mosaica. Deveriam dar o dízimo, mas não desprezar o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé, coisa que os fariseus não tinham. Mas veja bem, Jesus nasceu sob a lei, foi circuncidado ao 8º dia,
conforme ensinava a lei, e viveu sob a lei e a cumpriu. O livro de Mateus pertence ao Velho Testamento. Tudo que aconteceu ali é Velho Testamento. Não só Mateus, mas os 4 evangelhos. A lei terminou na cruz e a igreja começou em Atos 2. Neste diálogo, Jesus e os fariseus ainda estavam sob a lei. Após a morte de Cristo, nunca mais se falou em dízimo, nunca mostrou alguém dando ou mandando dar. Esta passagem citada e outros também não afirmam nada sobre dízimo para o tempo do Novo Testamento. O próximo precisa se batizar para ser salvo. Veja que tudo que eu citei aqui é método para controlar a pessoa, através de medo e ameaças, para controlar a pessoa dentro da igreja. O batismo é uma questão de lógica. Não tem por que uma pessoa que se converteu negar o batismo. Veja alguns exemplos de pessoas que se batizaram imediatamente após a conversão. Na igreja primitiva, as pessoas se batizavam no ato da conversão. Não tinha cursinho, curso preparatório, como igrejas têm hoje. Veja o exemplo de Paulo. Paulo se converteu e se batizou na hora, Atos 2:18. No dia de Pentecostes, Atos 2:41. Na casa de Cornélio, Atos 10:47 e 48. O eunuco, Atos 8:36 ao 38. Pessoas se converteram e batizaram no ato. Primeiro se converteram, para depois se batizarem. Podem existir algumas situações onde não seja mais possível uma pessoa se batizar por algum motivo, como foi o ladrão da cruz. Também podem existir pessoas doentes que não tenham mais condições físicas para se deslocarem ao local do batismo. São exceções. O texto mais usado e mais mal compreendido é Atos 2, verso 38. Na tradução Almeida Revista e Corrigida. Lá diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. Aqui diz primeiro arrepender e depois se batizar para perdão dos pecados. Dá a impressão que os pecados são perdoados quando a pessoa se batiza. Mas daí haveria uma contradição bíblica. A Igreja Congregação Cristã, eles se apoiam nesse versículo aqui, mal interpretado e mal traduzido, para dizer que o pecado é removido quando se batiza. Nem aqui, nem na China. Veja na tradução NVT, que está mais correto. Veja aí, Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus. Veja a ordem certinha. Primeiro se arrepender para perdão dos pecados, se arrepende, os pecados são perdoados, e depois cada um deve ser batizado em nome de Jesus. O batismo é para salvo, e não para perdido, e não para remover pecado. Atos 3:19, o próprio Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Primeiro se arrepende e Deus perdoa seus pecados e depois se batiza. A pessoa se batiza porque é salva e não para ser salva, senão é um banho d'água. Uma ordenança onde seu simbolismo só se aplica sobre aquele que se arrependeu de seus pecados. A maioria das igrejas batizam pessoas de qualquer jeito porque só querem volume e dinheiro. A realidade é essa mesmo, não tem para onde fugir. O batismo é para salvo. É a confissão que ele se arrependeu, lavou seus pecados, morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Fora disso, não tem nenhum significado. É isso aí, dá um joinha se gostou, se inscreva se não for inscrito e até o próximo.